Olá, pessoal. Eu sou a professora Regina Alves de Química e hoje irei passar uma videoaula do professor Diego Fares, em que ele vai explicar a organização da tabela periódica, período, grupos ou família. Boa aula para vocês! Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando mais uma vez do canal Sala da Química. E atendendo a muitos pedidos, hoje a gente vai fazer mais um vídeo para o nosso quadro Dia de Aula. Quando a gente pensa na química como um todo, é muito importante nós começarmos trabalhando as temáticas básicas da química. E um dos temas da química que é a base para tudo que será visto mais à frente é o conhecimento sobre tabela periódica. Por isso, esse será o nosso tema da aula de hoje. Pegue seu caderno, caneta, lápis e borracha e anote aí porque vem muita coisa importante nessa aula. Vem comigo! Para nós começarmos, meus queridos, a nossa aula de hoje sobre tabela periódica, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Por que existe tabela periódica? Uma pergunta fácil, no entanto, um pouco difícil de ser respondida, não é verdade? A tabela periódica, meus queridos, ela foi criada por uma necessidade básica de se organizar os elementos químicos que já eram conhecidos. Vou ser mais específico no que eu estou falando. Imagina, por exemplo, que você seja um colecionador de CDs. E sendo você então esse colecionador e a sua coleção começa a ficar muito grande, você tem vários e vários CDs, é muito óbvio que você vai arrumar alguma forma de organizar essa sua coleção. Seja, por exemplo, por ordem alfabética, por gênero musical, por estilo musical, enfim. Você precisa adotar algum critério para organizar a sua coleção, pois ela está ficando muito grande. Assim, meus queridos, é a tabela periódica. O número de elementos químicos que os cientistas foram descobrindo aos poucos foi aumentando. E com esse aumento se fez a necessidade de organizar. E a tabela periódica, de uma maneira muito simples, ela nada mais é do que uma organização dos elementos químicos. No início do século XIX, vários elementos químicos já eram conhecidos. No entanto, não se tinha um critério para organizá-los de acordo com as suas propriedades ou características. Ao longo dos anos, vários cientistas sugeriram diferentes formas de se organizar os elementos, fazendo assim diferentes propostas para uma suposta tabela periódica. Foi então que, em 1869, um russo chamado Dmitri Mendeleev criou uma maneira diferente de organizar os elementos químicos. E essa maneira é baseada em ordem crescente de massa atômica. Gravem então, meus queridos, esse primeiro detalhe importante. Mendeleev criou uma tabela periódica que era baseada em ordem crescente de massas atômicas. O que então o nosso amigo russo fez? Ele pegou vários elementos químicos que já eram conhecidos na época dele e pelo fato dele ser um cara assim muito organizado, ele anotava em vários cartões as propriedades de cada elemento químico, suas características, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, algumas propriedades químicas como reatividade, etc. E então ele anotava tudo num pedaço de papel. Dessa forma, ele estava tentando arrumar uma maneira de organizar aqueles elementos químicos. O nosso amigo Dmitri Mendeleev colocou então os elementos um ao lado do outro em ordem crescente de massa. E ele observou que à medida que esses elementos iam sendo alocados nessa tabela, os elementos que ficavam numa mesma coluna tinham propriedades semelhantes. Daí o nome tabela periódica. É uma tabela que as propriedades dos elementos se repetem com uma frequência, tem uma periodicidade. Daí vem o nome tabela periódica. No entanto, meus queridos, a tabela de Mendeleev ela tinha algumas falhas, porque tinha alguns elementos que ficavam numa mesma coluna que não tinham propriedades tão semelhantes. Foi então que em 1913, Henry Moseley determinou as bases da tabela periódica que nós conhecemos como tabela periódica atual. Ao invés de organizar os elementos em ordem crescente de massa, como Mendeleev havia proposto, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Então pega bem esse detalhe, meus queridos.
A nossa tabela periódica, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Esse é um detalhe básico e extremamente importante. Para a gente entender melhor a estrutura da tabela periódica, vamos dar uma olhada nessa imagem. Vocês estão vendo, meus queridos, a nossa tabela periódica atual. Como toda tabela periódica, ela possui linhas e colunas. As linhas, que são no sentido horizontal, nós chamamos de períodos. Observem bem que a tabela periódica atual, ela possui 7 períodos, que são 7 linhas horizontais. Confiram aí. E a nossa tabela periódica apresenta 18 colunas. Lembrando que as colunas são as linhas na vertical. Essas colunas podem ser chamadas de famílias ou grupos. Então não esquece, tabela periódica moderna, 7 períodos, que são as linhas horizontais, e 18 famílias, que é a coluna na vertical. O grande detalhe da tabela periódica, meus queridos alunos, é que os elementos que pertencem a uma mesma família possuem propriedades semelhantes, tanto físicas quanto químicas. E é justamente por causa disso que as colunas na tabela periódica são chamadas de famílias. Afinal, as pessoas de uma mesma família normalmente têm traços, características físicas e de personalidade bem semelhantes. Vou dar um exemplo para vocês, meus queridos, para você entender melhor esse lance da família, como, por exemplo, a primeira família da tabela periódica. Dá uma olhadinha aí. A primeira família da tabela periódica, ela é chamada família dos metais alcalinos, que é composta pelos elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos pertencem a uma mesma família, portanto, têm propriedades semelhantes. Essa família da tabela periódica, meus queridos, dos metais alcalinos, eles possuem uma reatividade muito alta. Em contato com a umidade do ar, eles acabam tendo uma reação de combustão espontânea. Daí o fato deles serem guardados sempre em querosene, para se evitar esse contato com a umidade do ar. No caso do hidrogênio, meus queridos, é bom ressaltar que ele é o único elemento da tabela periódica que não possui nem período nem família. Apesar de em muitas tabelas periódicas ele vir colocado no primeiro período e na primeira família, mas saiba que o hidrogênio não tem período e o hidrogênio não tem família. Hashtag adote o hidrogênio. Ainda no quesito famílias, algumas delas apresentam nomes especiais. A primeira família da tabela periódica, que é chamada de família 1, é a família dos metais alcalinos. A segunda família da tabela periódica, ela é chamada família dos metais alcalinos terrosos. Essa palavra alcalino vem do grego álcalis, que significa formador de bases. Esses elementos da primeira e da segunda família da tabela periódica formam bases. E no caso dos alcalinos terrosos, porque boa parte deles de fato são encontrados em alguns minerais e em algumas rochas. Além das duas primeiras famílias da tabela que têm nomes especiais, não esquece, metais alcalinos terrosos. As 3 últimas famílias da tabela periódica também apresentam nomes especiais. A família 16 ela é chamada família dos calcogênios, a família 17 é chamada família dos halogênios, e a família 18 da tabela periódica é a chamada família dos gases nobres. Primeira família, metais alcalinos. Segunda família, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. 17, halogênios. 18, gases nobres. Mas professor, quando uma família na tabela periódica não tem nome especial, como eu faço? Nesse caso, meu caro aluno, você dá o nome da família como sendo a família do e você cita o primeiro elemento que compõe aquela família. Exemplo, dá uma olhada na família 13 aí da tabela periódica. Quem é o primeiro elemento dessa família? Não é o boro? Família do boro. Dá uma olhada na família 14 da tabela periódica. Quem é o primeiro elemento? Carbono, carbono! Muito bem, meu caro aluno. Então essa família ela é chamada família do carbono. Agora que nós falamos sobre famílias, vamos falar um pouquinho sobre os períodos. Lembra que eu falei no começo da aula? A tabela periódica ela tem 7 períodos. E por que a tabela tem 7 períodos, meus queridos? O período ele significa o número de camadas eletrônicas que um elemento possui. Portanto, anota, elementos de mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Presta atenção nesses exemplos. Dá uma olhada na posição do magnésio na tabela periódica, meus queridos. Ele não está no terceiro período
Isso significa que ele tem 3 camadas eletrônicas. Todos os elementos do terceiro período têm em comum 3 camadas eletrônicas. Portanto, se a gente pegar aí no terceiro período magnésio e alumínio, ambos que estão no terceiro período, eles têm em comum 3 camadas eletrônicas. Isso significa, por exemplo, que todos os elementos do quarto período têm 4 camadas eletrônicas. Todos os elementos do quinto período têm 5 camadas eletrônicas e assim por diante. Então, meus queridos, a tabela periódica possui até 7 períodos porque os elementos, de um modo geral, possuem até 7 camadas eletrônicas. Agora, turma, após terem assistido essa videoaula, peço que vocês resolvam as atividades propostas lá no Google Classroom. E não se esqueçam, essa semana teremos o plantão de dúvida. Aguardo todos vocês lá. Até mais. Tchau!